Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que participa do nosso canal. Hoje é sabadão, estou em casa, mas daqui a pouco eu tenho que sair. Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa aqui, conversar com você um pouco. O sol está despontando lá, ó, tá vendo? Ó, não sei se você... Ó, o sol está despontando, ó, olha ele lá, ó, olha lá, ó. Tá vendo? Forte, viu? O sol é forte. E graças a Deus, hoje estamos em casa. Mas daqui a pouco eu tenho que sair. Daqui a pouco eu tenho que atender uma pessoa, pedir um atendimento, né? Eu gostaria de falar de um assunto importante, né? Deixa eu ver se eu consigo uma posição melhor pra gente, que o sol tá fazendo uma sombra, né? Deixa eu ver se fica melhor aqui assim. Acho que ficou melhor aqui, né? Ficou melhor. Então, eu gostaria de falar de um assunto, ver se eu consigo falar em pelo menos 30 minutos, né? Ê, Glória! Botar aqui o meu chapeuzinho, né? Ó. Parece uns falam que a gente fica igual um camarada aí, mas... Aí, ó. Meu irmão disse que para poder colocar ele assim, ó. Pegar aqui e colocar, ó. Né? Só que eu não sou muito bom nisso, não. Ó. Ele tomou, ficou dentro do carro lá, e o menino jogou umas coisas em cima dele, amassou meu chapéu e ficou dessa forma, né? Tá certo? Eu gosto de usar de vez em quando, mas não é direto não, porque eu acho que não fica tão legal. Eu vou falar um assunto sobre a renovação espiritual. Renovação espiritual. Tá certo? Renovação espiritual. Eu vou ler Isaías capítulo 40, verso 31, para nós poder discorrer sobre um pouco sobre esse tema, um tema importante. O celular fica mudando aí foco, essas coisas, por causa da claridade. Se eu mexer o corpo aqui, ele altera. Se eu for para lá, ele altera. É um dispositivo automático que faz isso. Aí ele fica mudando, se ajustando a melhor condição para você. Só que aí, hora o vídeo fica um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Mas vamos ler aqui para nós falarmos sobre esse assunto. Renovação espiritual. É um assunto importante, sempre foi um assunto importante ao longo dos tempos, né? Mas o que está escrito no verso 31 do capítulo 40 do profeta Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Bom, essa é a promessa do Senhor. E essa palavra, Isaías estava falando para o povo de Israel. Tá? Ora, o povo se desviava por causa dos seus líderes, governantes, porque o governo de Israel, a forma de nação, de governo, era de um rei que era conduzido, recebia a bênção de Deus para governar. Mas, às vezes, mesmo recebendo a bênção de Deus para governar, ele entrava por caminhos obscuros. E nesse período havia muitos que estavam frios, não estavam mais procurando a direção divina. Então o profeta vem agora, traz uma mensagem. Há momentos que a mensagem é pesada, é de peso. Há momentos que a mensagem serve como bálsamo, porque no meio de um povo corrompido pelo mal, há os sinceros, os fiéis, e eles sofriam.
Tá certo? Hoje estamos vendo um contexto muito diferente, numa era moderna, de pós-modernidade. E como está esse cristão hoje, esse servo de Deus hoje? Como é que ele está? Como está o nível espiritual dele? Como é que ele encara tudo isso? Como é que ele entende que tem que ter uma vida espiritual intensa, com saúde espiritual e como é que eu falo? Como está a mente desse cristão atual? Será que ele é aquele cristão que só vai na igreja, não quer entender a sua importância como um membro de uma igreja, que tem que passar pelas diretrizes, né? Outros sim, eu pergunto, como é que está essa liderança atual? Como ela se comporta? Qual é a sua visão? Qual é o seu interesse? Como elas estão conduzindo esse povo? Eu não vou conseguir falar isso tudo aqui nesse vídeo, não vai dar tempo. Certo? Mas vamos ver algumas coisas aqui. O que significa renovação espiritual? Há vários fatores que ocasionam o envelhecimento ou a decadência espiritual. Os mais comuns são a rotina. O que é rotina? Rotina é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo. Você tem aquela rotina de ir regularmente nos cultos. Igual aqui na congregação. É segunda, quarta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite. Certo? Nas orações, as irmãs, o ciclo de oração, a juventude, a escola dominical, todos esses, ou evangelismo, culto no ar livre, que é o que gira, o que faz a igreja ficar funcionando mesmo. Visitas, orações. Então existe um contexto em torno do trabalho cristão que acaba envolvendo quase, se os membros da congregação, quase todos os membros da congregação ou de uma igreja, eles acabam sendo envolvidos em um grupo, em um departamento, que estarão sempre realizando alguma atividade. Então, significa-se rotina. A rotina é o hábito de fazer sempre alguma coisa do mesmo modo, daquele mesmo jeito. Então, o que leva ao envelhecimento ou à decadência espiritual é a rotina. Segundo, imaturidade. O que é imaturidade? Imaturidade é o processo, é o distúrbio do processo de amadurecimento de uma pessoa que se manifesta por perturbações intelectuais, afetivas, emocionais ou psicomotora. Psicomotora também significa falta de força de vontade de um ser ou ser humano em crescer em suas atividades emocional e intelectual. Ou seja, aqueles que não se esforçam para crescer, não se esforçam para mudar sua postura, né? Não se posiciona, não se atenta ao aprendizado daquilo que vai te construir como pessoa. Desculpe aqui a franqueza, há pessoas que estão muito preocupadas com a sua comida, com a sua vestimenta e com o seu lazer. 3 itens. Há pessoas que se preocupam com isso. Com a comida, com a vestimenta e com o lazer. Mais nada. Ela não pensa mais nada além disso. Entendeu? Você solta um animal no pasto ali, o que ele pensa? Ele pensa só em comer. Eu tenho aqui, às vezes as pessoas soltam do lado da minha casa, tem um pasto aqui. De vez em quando eu vejo uns boi aqui, umas vacas, bezerro. O que eles pensam? Eles pensam só em comer. Eles não pensam mais nada. Eu estou citando exemplo, não estou dizendo que a pessoa é isso. Eu só estou dizendo que há pessoas, um grupo de pessoas, que só pensam em 3 coisas: no alimento, na vestimenta e no lazer. Mais nada. Ele não lê nenhum livro por ano, não tem hábito de acompanhar, estou falando cristão, de acompanhar as orações, não quer nenhum tipo de atividade que lhe ocupe,
não procura melhorar o seu conhecimento, seja espiritual, seja de qualquer forma, essa pessoa é uma pessoa imatura, ela não cresce, ela não desenvolve, entendeu? Essa é a questão. Terceiro, frieza. A frieza é o termo que se designa pessoas que estão cientes de algo, mas estão despreocupadas com o ocorrido. Caracteriza-se pela falta de emoção, especialmente afeto e simpatia. Isso é frieza espiritual. A pessoa ela não se mexe, ela não se move, ela não tem aptidão para nada. É tudo fácil para as pessoas. Hoje nós temos ruas pavimentadas, nós temos condução, nós temos meios para poder nos comunicar, mas é percebível que as pessoas estão distantes umas da outra. Frieza. Quando a pessoa não quer estar junto, não quer participar junto, não quer sofrer as adversidades junto, não quer problema. Só que quando essas pessoas estão frias assim e se ausentam umas das outras, elas acabam criando um outro tipo de problema. Que essa frieza que essa pessoa tem, ela pode abrir caminho para ela ser seduzida pelo mal. Porque ela deixa de estar envolvida com a palavra de Deus, com as orações, com a obediência, com o corpo espiritual que é a igreja onde ela congrega. Não tem participação. É uma ovelha, fica como se fosse uma ovelha desgarrada, presa fácil para o inimigo. Tá certo? A frieza espiritual é quando a pessoa perde o ânimo pelas coisas, ou não quer mais participar das coisas, ou não quer mais obedecer a palavra de Deus. Isso se chama frieza. Outro sim, o quarto, descaso. Descaso é o procedimento daquele que não dá importância ou atenção e desconsideração, desdém e desprezo. Pessoa que não dá importância. Existem pessoas que ele é dedicado, deixa eu sair do sol aqui, há pessoas que elas são dedicadas em tudo, elas são dedicadas em tudo, menos para a sua alma, menos para poder construir uma estrutura sólida para a sua alma. Então, às vezes, a pessoa se dá muito bem lá fora, ela chega a um ponto que ela não se sente bem no ambiente onde ela está. Então ela passa a desconsiderar tudo. Ela passa a não dar valor àquelas coisas simples que tem ali. Então, ser desprezo, desconsideração e desdém. Você lembra lá quando Neemias construiu o muro? Quando ele termina o muro, o que Sambalate, né, e outros lá falaram? Algumas autoridades falaram: se uma raposa encostasse no muro, derrubaria o muro. É aquelas pessoas que não acreditam no sucesso, na vitória do outro. Neemias veio, construiu o muro, trabalharam muito, sofreram perseguição, sofreram também perigo de morte. Quando termina o muro, chega lá umas pessoas e dizem: olha, se encostar uma raposa naquele muro, vai jogar esse muro para o chão. Isso é desdém, isso é descaso. Talvez, se a pessoa tivesse uma opção, ou uma orientação, ou uma opinião positiva sobre determinada coisa, né, para que nós pudéssemos melhorar. Quando nós queremos viver bem, nós pertencemos a um grupo. Se você tem um grupo de 10 pessoas, exemplo, ou 100 pessoas, todos os integrantes daquele grupo precisam trabalhar para o bem-estar de todos. Você entendeu? Quando se trabalha junto para o bem-estar de todos, né, preocupando-se que se eu ajudo o meu irmão nas suas lutas, nas suas adversidades, talvez não é em dinheiro, talvez é no companheirismo, na amizade, né? Tem pessoas que dizem: eu sou irmão, mas eu não sou amigo. No companheirismo, na amizade, no empreendimento, juntos, batalhando, né? Se bem que as pessoas, elas têm dificuldade a maioria das pessoas, elas têm dificuldade de se ambientar uma com a outra. Elas escolhem os seus clãs.
Mas é necessário que nós procuremos isso, a dar valor às coisas que edificam as nossas vidas, né? E combater junto. Nós podemos combater heresias, combater o pecado, combater novas tendências que comprometem a nossa vida espiritual juntos. E não é um compromisso de um homem ou de uma mulher, é de todos, né? Outro sim. E por fim, a estagnação da vida cristã. Estagnação é falta de progresso, de movimento, de atividades, paralisação. A pessoa para no tempo. Ela para. Ela começa a se ausentar. Ela para as suas atividades. Ela tem até seus compromissos, mas ela não comparece. Uma pessoa, uma vez, há muito tempo, não é do meu meio, estou aqui, ele tinha um líder. E ele achava assim que o líder dependia muito dele, e ele fazia o que ele queria. Falar, hoje é culto do seu departamento, fulano. Eu não vou, tá certo? Eu não vou e quero ver o que você vai arrumar. Então ele fez o seu líder sofrer muito, né? Porque ele achou que o seu líder só dependia dele. Mas Deus levantou outros homens, e aquela pessoa que fazia essa brincadeira acabou ficando de lado. Então nós nunca devemos achar que nós não somos insubstituíveis. Nós nunca devemos achar que Deus não vai levantar outros, que não tem outra pessoa que faça o que a gente faça. Seria uma incoerência pensarmos dessa forma. Então, a estagnação é quando eu paro no tempo, é quando eu não quero mais fazer as coisas, eu não estou com mais vontade de fazer as coisas, eu não quero ir nos cultos, eu não quero participar com os irmãos, eu não quero ter aquele momento de amizade, eu não quero essas coisas. Então, a pessoa está estagnada, ela não vai nem para frente nem para trás, ela fica parada. É uma presa fácil também a desviar do caminho do Senhor. Tá certo? Para frente. Há cristãos que perdem o entusiasmo e o fervor dos primeiros dias da fé, acostumando-se a uma vida sem poder, testemunho, oração, consagração e crescimento. Nessa situação, se não houver uma reversão imediata, o cristão pode desviar-se dos caminhos do Senhor. Isso é um perigo, né? O que será ainda pior, aquele fervor espiritual do início da convenção deveria ser conservado, mantendo assim aberto o caminho da renovação do espírito. A renovação espiritual do crente é uma das operações do Espírito Santo que mais destaque tem encontrado nos últimos anos e que se realiza diária e continuamente no meio do povo de Deus. Constantemente o povo precisa de renovação espiritual. Há um tempo que o povo fica inerte, o povo fica estranho, o povo comparece menos. Alguns acham que é um problema de gestão, talvez. Não, nem sempre é isso. Às vezes é um problema espiritual que as pessoas estão passando. Às vezes é um problema de falta de entendimento espiritual que as pessoas estão passando. E as novas tendências, as novas opções, os novos modelos de cristianismo ou de igreja acaba também alterando o comportamento desse povo. Isso acontecia lá nos tempos remotos, no tempo de nação de Israel. O povo de Deus, quando eles queriam aderir aos costumes das outras nações, eles se desviavam espiritualmente do Senhor. Eram nação, pertenciam a Deus, tinham Deus como referência, adoração e tudo mais, mas elas mais não estavam com o Senhor. Você está entendendo? Então, houve casos na Bíblia que os pais fizeram acordo com nações vizinhas que tinham hábitos de cultos diferentes, que chegou um ponto que o próprio rei, se não estou enganado, o rei Manassés, não sei se é Manassés, mas um desses reis aí, o nome é parecido com o nome de Manassés. Tá? Mas eu não vou dizer que é ele não, porque esse assunto não está aqui nas minhas anotações, eu estou falando assim, mas pode ser outro nome, é parecido. Então um dos reis, vamos deixar assim, um dos reis de Israel, ele
ele mesmo ofereceu um dos seus filhos a Moloque. Você já viu falar do deus Moloque? Dá uma investigada na internet para você ver, no Google. O deus Moloque, ele era um deus que ficava sentado, né, com as mãos para frente, né, com as mãos para frente, e eles colocavam fogo nesse deus. Seus braços ficavam vermelhos, como vermelhos, rubro-negro, entendeu? Rubro, muito vermelho. E quando estava no ponto máximo do seu calor, as crianças eram colocadas nas suas mãos. E ali as crianças fritavam, né, num ritual de oferenda a Moloque. Olha só em que estado espiritual chegou esse rei. E como é que diz... Se esse rei chegou nesse estado espiritual, como é que ficou esse povo? Não é? Momento. Alguém chamando ali. Pois é, voltando. Uma pessoa chegou ali para você atender. Vamos continuar. Nós estamos em casa. Acontecem essas coisas. A sequência é essa. Se aquele rei entrou por esse caminho, você imagina o povo. Então, esse desvio de conduta faz com que nós nos aderimos a certos tipos de comportamento que pensamos que não vai ter nenhum problema. A frieza espiritual, né? Ou a frieza espiritual, ela acontece nisso, quando a pessoa não tem mais um sentimento por Deus. Aí, os envolvimentos dela com coisas contrárias aos princípios bíblicos ou Deus, aos preceitos de Deus, faz com que ela não enxerga mais isso como prioridade da sua vida, e ela passa agora a aderir novas tendências. Esse é o perigo da igreja atual. Esse é o perigo da igreja atual, né? O povo está estranho. Outros chegam e conversam outras coisas e dizem, você acha que a verdade só está ali? Tantas igrejas aí. Mas as pessoas não... O que leva as pessoas ao declínio espiritual é a falta de observância. Aí nós vamos ouvir o que acontece no meio do caminho. Aí volta-se a parábola do semeador. Você viu lá a parábola do semeador? Dá uma lida lá, tá bom? Quando você tiver um tempinho, sobre a parábola do semeador. O que aconteceu com aquele que a semente caiu no caminho, a semente caiu entre os espinhos, a semente caiu nos pedregais, a semente caiu num terreno fértil. Sendo que o terreno fértil é aquele coração que está aberto para ouvir e absorver a palavra de Deus, né? Então, quando falamos de renovação, estamos nos referindo ao ato de renovar, ou seja, o ato de fazer algo novo outra vez. Se o cristão é filho de Deus, passa a desfrutar da natureza divina. O tempo não pode, de forma alguma, atingir a sua estrutura espiritual, pois a partir desse instante nasce de novo. Não é verdade? Então, a pessoa, quando aceita Jesus como Salvador, ele recebe de Deus a renovação, a presença do Espírito Santo, que agora torna a sua vida uma vida nova. Só que se ele não tiver cuidado, né? Se pois o cristão desfruta da vida eterna, né? Desde o momento da sua conversão, temos a vida espiritual em um eterno presente. Renovar significa tornar novo, recomeçar, refazer, reaver, retornar. Na renovação espiritual, o Espírito Santo restaura e revigora a obra que anteriormente havia iniciado na vida do crente. Mas o crente precisa buscar. O Espírito Santo está à disposição, mas o crente precisa buscar essa renovação espiritual. O que se tem hoje em dia é que as pessoas, elas, não sei se elas têm vergonha ou não têm coragem de admitir que precisa de uma mudança espiritual, de uma renovação espiritual. Eu não sei se, mas o que mais me incomoda
Por que as pessoas não têm aquela coragem? Por isso que eu sempre falo, não podemos chegar no extremo. Às vezes nos sentimos desanimados, um pouco frios, indiferentes. Quando nós sentimos isso, nós temos que ser claro com a gente mesmo. A gente tem que falar a verdade com a gente mesmo. Eu não estou bem. Se eu não estou bem e eu fico afirmando que estou bem e não estando bem, eu estou me crucificando, me condenando a mim mesmo. Então eu preciso admitir, não, do jeito que eu não estou bem. Eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Quando eu faço isso, o Espírito Santo ele vem ao meu encontro. Satanás se retira e Deus tem condições de trabalhar na minha vida porque eu estou dando atenção a Deus. Porque não é uma questão, o Espírito Santo é o que faz. Ele é o que faz, mas a gente tem que aceitar. O que Jesus disse nas suas palavras? Ele disse assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Está entendendo? Então, nós precisamos negar a nós mesmos. Admitir que nós precisamos de uma melhora espiritual. Senão nós não vamos melhorar. Já pensou? O que mais me preocupa é pessoas outrora cheias do Espírito Santo, avivada, entusiasmada, buscando, participando, correndo para cima e para baixo, ajudando nas orações, buscando o evangelismo, pegando junto, pegando firme. Hoje as pessoas estão igual zumbi, rapaz. Andando com a cara de morte que parece que só falta um assopro para cair na sepultura do inferno. Porque, tem gente que, sinceramente, o Espírito do Santo já saiu dele. Vamos ler aqui, porque vamos fechar aqui, Quando você vê em Apocalipse capítulo 2, 4 e 5, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Ou, em outras traduções, castiçal, né? E falei até estranho, castiçal. Se não se arrependerem. O que é candeeiro? Candeeiro é aquilo, é um conjunto de luzes, né, que alumia um ambiente. Você perde a luz, você perde o vigor espiritual. O candeeiro é uma peça para iluminar. Então será tirado daquele que não obedecer, que não voltar ao primeiro amor, esta luz, este vigor espiritual. E quando é tirado isso, a pessoa perde a visão espiritual. E a pessoa fica sem brilho, sem o brilho do Espírito Santo, sem a presença de Deus. Então, eu estou apenas na introdução, tá bom? Não deu para poder a gente fechar tudo, mas dá para entender aqui nessa introdução, né, que o renovo espiritual, ele precisa de dedicação. Todos os dias eu faço a minha leitura básica, o meu devocional. Nós precisamos diferenciar uma coisa da outra. Há muitos que se preocupam em ler a palavra de Deus para o outro, mas você já leu a palavra de Deus? Você já tirou um dia para ler a palavra de Deus somente para você? Está entendendo? Então nós precisamos se alimentar da palavra de Deus para a gente também. Ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Então todo dia eu deposito um pouquinho na presença do Senhor. Isso não me torna nem mais crente e nem menos crente. Me torna um crente consciente, coerente das minhas obrigações. Quem sabe nós estamos precisando do apoio ou da ajuda daquele irmão que resolveu recuar ou daquela irmã. Simplesmente porque ela está com um pensamento totalmente contraditório. Foi convencida por outra, por uma fala e outra, que
Isso não precisa dessas coisas. Então, eu vou dar um conselho a você aqui. Eu não sei como é que você está na sua vida, tá certo? Eu não sei como é que você está, eu não sei como você tem vivido nesses dias, mas vou te dar um conselho. Eu sei que ser cristão, nesse tempo que nós estamos vivendo, não é uma tarefa fácil. Você tem que confrontar muitas coisas para ser o cristão que você precisa ser e estar preparado para a volta de Jesus. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Olha, hoje em dia as pessoas vivem a vida comparando com a vida do outro. A chamada que Deus tem na sua vida é entre você e Deus, não é com o outro. Tá certo? A chamada que Deus tem na sua vida é exclusivamente você e Deus. Deus tem trata com o outro lá também, mas especificamente está tratando com você individualmente. Então, pare de comparar a sua vida com a do outro. Pare de medir a sua vida com a do outro. Tá certo? Alguns têm até um comentário lá, fulano não é aquele crente que todo mundo quer que ele seja, é um crente rebelde, mas por que ele prospera? Pare com esse tipo de comparação. Cada homem tem sua história, tá? E não é Deus que determinou a história do homem. A história do ser humano ela é construída a partir do ambiente onde ele está, da família onde ele está, do contexto onde ele vive. Tá certo? Por exemplo, você tem um garoto que nasceu numa favela, num lugar muito pobre, né? Certo? Só porque ele nasceu num lugar muito pobre, ele não tem condições de ser um grande homem? Tem, mas depende dele. Ele que tem que erguer a cabeça, não se conformar com aquele estado que ele está vivendo e sair, batalhar, né? Correr atrás. Se é tempo de estudar, ele tem que estudar, correr atrás, e assim ele vai alcançar a oportunidade que ele tem e vai sair daquela situação e tirar a família dele também. Então, cada um tem sua história. Uns mais, outros menos. Mas quando essa pessoa toma entendimento que ele é um ser humano e que vive num contexto que ele precisa produzir para sair dessa situação, ele não pode atribuir isso a outra pessoa. Ficar se comparando a outra pessoa. Ele tem que fazer a sua história. E se ele decidir fazer a sua história, Deus irá com ele, apoiando aquilo que for justo. Que Deus abençoe sua vida, te dê a graça que você precisa. A gente volta a nos falar numa próxima oportunidade. Amém.